Olá, povo de Deus! Bem-vindos à quarta aula do nosso curso sobre a história da igreja. E que a paz esteja com você. No vídeo anterior, nós conhecemos o início da atividade apostólica, está narrado na Bíblia, lá em Atos capítulo 2. Vimos também como eram as primeiras comunidades, aquela primeira comunidade, a comunidade jerosolimitana, aquela comunidade reunida em torno dos apóstolos em Jerusalém, e com alguns núcleos esparsos dentro da Palestina e que depois da festa de Pentecostes se espalharam então pelo mundo. E nós vimos também que a igreja católica, que a igreja cristã nasceu da vontade de Deus, Mateus capítulo 16. E hoje nós vamos conhecer como era a realidade dessas primeiras comunidades cristãs. O padre José Artolino Bessing, padre aqui de Santa Catarina, no seu livro História da Igreja, ele diz uma frase bem interessante: surge um novo modo de viver a fé. Porque foi exatamente isso que aconteceu depois do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles judeus que aceitaram o Evangelho, que na história eles são classificados como judeu-cristãos, e depois mais à frente vão existir os pagano-cristãos, que são os pagãos que aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Então esses judeus eles viviam harmoniosamente com os outros judeus, dentro da Palestina ou fora. Os judeus, os essênios, os nazarenos, os fariseus, então eles viviam harmoniosamente bem, e os outros judeus respeitavam esses judeu-cristãos. As divergências, as dissensões, elas vão começar a acontecer depois que o fariseu Saulo de Tarso se propõe a perseguir e incentiva os outros judeus a perseguirem também esses judeus que aceitaram o Evangelho. Mas primeiramente, no primeiro momento, eles viviam harmoniosamente bem. Só que eles tinham um novo, como diz o padre Bessing, eles tinham um outro modo de viver a fé. Eles continuam sendo judeus, mas com algo diferente. Atos capítulo 2, versículos 42 e 47. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas. Havia partilha, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos juntos frequentavam o templo e nas casas partiam o pão, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus, eram estimados por todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Então este é o retrato da primeira comunidade, o primeiro retrato da comunidade cristã. Então basicamente 4 atitudes caracterizavam esta primeira comunidade cristã. A primeira era a oração. A oração que era vivida no templo, no caso de para quem vivia em Jerusalém, ou nas sinagogas, para os judeus espalhados pelo mundo. Então, frequentemente, eles frequentavam a sinagoga para as orações. Eles continuavam sendo judeus, então eles frequentavam a sinagoga normalmente, participavam das orações. Assim como Jesus foi um judeu piedoso também, um judeu que vivia a religiosidade do seu povo, os cristãos, os primeiros cristãos, os judeu-cristãos, eles também viviam essa prática religiosa da oração lá no templo e na sinagoga junto com o seu povo, respeitando os preceitos litúrgicos que existiam dentro do costume judaico. Uma outra atitude, uma outra prática, era a prática da partilha, que essa já era um tanto quanto novidade, um tanto quanto diferente dos outros costumes judaicos. Por quê? Para aqueles primeiros cristãos, o que importava era a fraternidade. Nenhum judeu cristão podia passar necessidade. Nem que para isso eles precisassem abrir mão daquilo que eles tinham, como diz o Evangelho. Não quer dizer que eles se tornavam todos pobres, todos miseráveis, já que a maioria era miserável. Não, mas eles abriam mão daquilo que eles tinham de supérfluo, de desnecessário, em favor daqueles que não tinham o necessário. Que na verdade é o que a igreja recomenda, é o que a igreja pede até os dias de hoje de todos nós. Que nós nos desapeguemos dos excessos materiais em favor daqueles que não têm pelo menos o imprescindível, o necessário. Então havia essa realidade da partilha, que era uma outra prática que diferenciava aqueles primeiros cristãos dos outros judeus.
as Escrituras, né? A frequência na escuta das Escrituras. Só que aqui com um diferencial. Os judeus ouviam as Escrituras que continuavam as mesmas, o Antigo Testamento, a Torá, a lei, né? A Torá e os profetas. As Escrituras dos primeiros cristãos não era a Bíblia como nós temos hoje, com o Antigo e o Novo Testamento. Era apenas o Antigo Testamento, a lei e os escritos dos profetas. Só que os judeus tinham acesso à Escritura, ouviam a Escritura e refletiam, interpretavam a partir de uma promessa que ainda não havia sido cumprida, ainda não havia sido realizada. Já os judeus cristãos, eles tinham acesso à Escritura, eles liam as Escrituras e interpretavam a partir da promessa realizada, sob a ótica da promessa realizada, do Messias presente no mundo. Então eles interpretavam a lei e os profetas a partir de Jesus Cristo, de como Jesus Cristo era o cumprimento de tudo aquilo que Moisés escreveu na lei, que os profetas escreveram nos seus escritos. Então havia esse diferencial, mas eles também continuavam tendo acesso às Escrituras. Lá nas sinagogas, né, nos sábados, quando se reuniam, alguém lia as Escrituras e pregava a partir da vinda, a partir de Jesus Cristo. E uma outra prática também, e que esta era exclusiva dos judeus cristãos, né, não tinha nenhum precedente lá na comunidade judaica, puramente judaica, que é a Eucaristia, a fração do pão. Então, como diz o Padre Bessem, com toda a intimidade e piedade, reunidos em casas, renovava-se a ceia de Jesus. Então, a fração do pão, a Eucaristia, é aquilo que nós celebramos ainda hoje, a renovação do mistério pascal de Cristo, da morte e ressurreição de Jesus. Então, desde os primeiros momentos da igreja, né, as comunidades elas já viviam essa prática da Eucaristia. Havia a partilha do pão, que era aquela prática que impedia que os irmãos passassem fome, mas havia a fração do pão, que era a Eucaristia. Tomar e comer isto é meu corpo já era vivido desde das primeiras comunidades cristãs. Então, como diz o Padre Bessem, fazendo isso em memória do Senhor, os discípulos sentiam-no presente e se fortaleciam ainda mais para a missão. Concluindo, eram judeus e cristãos fervorosos. Então a primeira comunidade cristã, as primeiras células desse corpo místico de Cristo que é a igreja, ela vivia assim, ela vivia com essas práticas. A oração, ainda junto com os judeus, lá nas sinagogas ou no templo, a partilha, né, a vida em fraternidade, onde nenhum irmão podia passar necessidade. Se fosse necessário, se organizavam coletas para distribuir entre os mais pobres. As escrituras, né, lidas e interpretadas a partir da mensagem de Jesus Cristo, não mais com uma visão antigo testamentária, vamos dizer assim, não mais com uma visão de uma promessa não cumprida, mas a partir de uma lógica de cumprimento já realizado, de promessa já presente entre o povo. E também a Eucaristia, né, que era o encontro, a reunião mais especial das primeiras comunidades cristãs e ainda, né, a nossa ainda nos dias de hoje. E como diz o finalzinho daquele trecho dos Atos dos Apóstolos que eu li, capítulo 2, versículo 47, e a cada dia o Senhor acrescentava à comunidade outras pessoas que iam aceitando a salvação. Então, em todas as comunidades, e principalmente na comunidade jerusalemita, lá em Jerusalém, a cada dia mais pessoas aderiam a essa nova forma de viver a fé, a esse novo modo de viver a fé. E isso fazia com que as comunidades fossem crescendo, né, fosse aumentando o número dos fiéis. Com o aumento do número dos fiéis, surgiu, né, a necessidade de uma organização na comunidade. Então, uma das primeiras atitudes dos apóstolos, né, lembrando que nós estamos ainda vivendo na era apostólica, os apóstolos, os 12 apóstolos de Jesus, né, aqueles 11 escolhidos por ele, mais Matias, que foi escolhido pelo grupo dos 11 para ocupar o lugar de Judas, eles ainda estavam presentes no meio do povo, eles ainda estavam em missão, estavam vivos ainda. No próximo vídeo nós vamos ver então como eles terminaram as suas vidas, como eles deram o seu testemunho de fé e de amor a Cristo. Mas isso é no próximo vídeo. Por enquanto, é importante a gente saber que eles estavam ali presentes na comunidade. Então, uma das primeiras atitudes,
pensando numa lógica organizacional, né, para a comunidade cristã, foi a escolha, a eleição de 7 homens íntegros, justos e piedosos, né, que são os 7 primeiros diáconos da igreja. Atos capítulo 6, versículos 5 e 6, nós encontramos então esse trecho que diz que essa proposta de escolher esses 7 homens agradou a toda a Assembleia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que já seguia a religião dos judeus. Então todos eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Então naquele momento aqueles 7 homens receberam uma ordenação diaconal, vamos dizer assim, por parte dos apóstolos, e se colocaram a serviço da igreja. E qual era a função dos diáconos? A função dos diáconos era a caridade. Então os apóstolos precisavam se envolver em outras atividades, como a pregação, como a doutrina, como a administração. E essa questão da caridade tinha que ter uma atenção especial, né? Aquilo que a gente falou da partilha do pão, realmente nenhum irmão podia passar necessidade. Então esses 7 diáconos, eles ficaram responsáveis em cuidar da partilha, em cuidar das coletas, em cuidar da distribuição dos donativos em favor daqueles que mais necessitassem. Ainda hoje, na igreja, o diácono tem essa missão, né? A primeira missão, a mais importante função do diácono dentro da igreja ainda está relacionada com a caridade. Além disso, também tem a pregação e o batismo. O diácono também prega, também batiza, né? Hoje também preside, ministra o sacramento do matrimônio, mas naquele primeiro momento a função do diácono era estritamente voltada para a caridade. Dentro dessa estratégia organizacional, outras 3 figuras começaram a surgir dentro das comunidades, foram necessárias ser instituídas dentro das comunidades. Além dos diáconos, nós temos então os presbíteros. Quem eram os presbíteros na igreja primitiva, nas primeiras comunidades? Eram os anciãos, as pessoas mais velhas, os homens mais velhos da comunidade. E qual era a função deles? A função de manter a disciplina, de disciplinar a comunidade, administrar os bens da comunidade, administrar a comunidade em si e cuidar da doutrina, para que a mensagem do Evangelho, para que o Evangelho de Cristo não se dispersasse e não fosse contaminado por outras filosofias, né, que estavam presentes também no meio do povo. A gente vai ver bem isso mais profundamente quando a gente chegar no capítulo sobre as heresias. Mas a função do presbítero era essa, de disciplinar, administrar e manter a doutrina viva, presente dentro do povo. O presbítero hoje na igreja é o padre, né? O nosso padre, o padre que nos atende, né, que preside as missas, que nos atende nas paróquias, é o presbítero, que também hoje continua cuidando da doutrina, da disciplina e da organização, vamos dizer assim, da administração da igreja, né, em cada lugar onde ele está estabelecido. Além dos presbíteros e dos diáconos, havia os profetas. Os profetas eram um grupo carismático. Eram aqueles homens que tinham o dom de exortar o povo, de consolar os aflitos, que cuidavam de edificar a igreja, de manter acesa a chama do Espírito Santo dentro de cada um. Então esses eram os profetas dentro da igreja primitiva. Além dos diáconos, presbíteros e profetas, haviam os evangelistas. Os evangelistas eram os pregadores. Então lembra que eu falava no início sobre o contato que os judeu-cristãos, essas primeiras comunidades cristãs, tinham com as escrituras, que eram lidas e interpretadas a partir da mensagem cristã. Então esse trabalho era feito pelos evangelistas. Então as primeiras comunidades estavam assim organizadas, né, lideradas pelos apóstolos, que eram os principais representantes, né, até porque a gente vai entender que a palavra apóstolo significa embaixador, representante. Então os apóstolos eram aqueles que foram testemunhas da ressurreição de Jesus. Jesus vai falar isso: vocês são meus apóstolos porque vocês viveram tudo isso comigo. Né? No capítulo que a gente for ver a igreja subapostólica, a gente vai entender um pouquinho do significado do que é ser apóstolo, do que era ser apóstolo. Então, os apóstolos tinham um papel mais importante, né? O papel de dirigir, né, a igreja. E
abaixo logo após os apóstolos, vinham os diáconos, que cuidavam da caridade, vinham os presbíteros, que cuidavam da administração e da doutrina, vinham os profetas, que exortavam o povo, tal, consolavam, e vinham os evangelistas, que eram os pregadores. Então, assim, esse era o panorama, né, da igreja católica, da igreja cristã, lá nos primórdios, né, as primeiras comunidades cristãs estavam assim estruturadas e viviam essas práticas que eu citava no início, da oração, da partilha, da Eucaristia e do contato, né, frequente com as Escrituras. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 9, nós vamos ler uma frase de Lucas em que ele vai dizer que os judeus não simpatizavam com o caminho. Que caminho é esse? A Igreja Católica, antes de ser chamada católica, muito antes de ser chamada católica, ela recebeu um outro nome. Ela era chamada de O Caminho. Então lá em Jerusalém, aquela comunidade reunida em torno dos apóstolos, lá em Jerusalém, ela recebeu esse nome, O Caminho. Os cristãos, os judeus cristãos, e principalmente os apóstolos, os presbíteros, os diáconos, eles eram conhecidos como os homens do caminho. Então o que era o caminho? O caminho era a igreja. Era o nome que as pessoas davam à igreja. E o caminho, então, era o núcleo de propagação do Evangelho, o núcleo de ensinamento do Evangelho, e onde também os homens do caminho, as pessoas do caminho, viviam a prática cristã. Principalmente a prática da solidariedade, da fraternidade. Então havia os centros, as casas, geralmente as casas dos próprios apóstolos, que serviam como locais de assistência, locais de atendimento. Então esses primeiros cristãos, esses judeu-cristãos, eles viviam essa prática da caridade também na dimensão da assistência ao aflito, ao desamparado, ao abandonado, né? Os homens do caminho, então os cristãos, eles acolhiam os enfermos, acolhiam os viajantes, aquela pessoa que de repente era uma pessoa de influência na comunidade, na cidade, mas lá em determinado instante da vida contraiu aquela doença, lepra, né, que o leproso não era aceito no meio da comunidade, no meio da família, mas a igreja o acolhia, cuidava, e dentre eles aconteciam muitos sinais, muitos milagres, muitos prodígios. Muitas pessoas também saíam curadas, da mesma forma como Jesus curava muitos daqueles que se aproximavam dele. Então esse é o primeiro retrato da Igreja Católica. Uma igreja voltada à oração, à partilha, à caridade e ao estudo da Sagrada Escritura, à escuta da Palavra de Deus. Uma igreja que se organiza a partir da necessidade do povo. Uma igreja que institui uma hierarquia não para dominar o povo, mas para se tornar servidora. A função da igreja sempre foi e sempre será servir. Então, esse é um pequeno retrato das primeiras comunidades cristãs, das primeiras comunidades católicas. E no próximo vídeo, então, nós vamos conhecer um pouquinho do testemunho dos apóstolos e principalmente do testemunho do apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, aquele que realizou muitas viagens e que levou a mensagem, que foi o responsável, vamos dizer assim, o principal responsável por levar a mensagem cristã para fora dos limites do judaísmo. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Por enquanto ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Repetindo aqueles convites, inscreva-se no canal, acesse o blog, compartilhe o vídeo, divulgue esse trabalho para os seus amigos. Um grande abraço, beijo no seu coração, fique com Deus. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já.